Shalom, shalom, Shavuot, início de uma nova semana. Estamos aí iniciando a nossa 18ª Parashá, Mishpatim, que significa estatutos. E hoje nós estamos fora do nosso estúdio, fora do nosso habitat. Então hoje nós estamos aqui. E hoje é dia 7 de fevereiro do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 25 do mês de Shevat do ano 5781. Nesta semana, no entardecer da quinta-feira, ou seja, quando nós estivermos no anoitecer da quinta-feira, dia 11, nós teremos o primeiro dia, a primeira noite do novo mês, Rosh Chodesh, que é o mês que nós vamos entrar agora, o mês de Adar, né? E até lá nós estaremos falando alguma coisa sobre o mês de Adar. Na quinta-feira, então, nós temos o primeira noite de Rosh Chodesh, e na sexta-feira à noite, ao entardecer, além de estarmos adentrando no Shabat, nós estaremos adentrando literalmente no primeiro dia do mês de Adar. Então essa semana nós temos aí mudança de mês, né? Vamos do mês de Shevat para o mês de Adar, ok? Hoje nós estamos fora do nosso estúdio, estou no meu trabalho secular e aproveitando o horário do almoço, nós vamos fazer aqui a nossa live, né, um pouquinho mais rápido do que o de costume, e também se porventura o som começar a cortar, a imagem começar a congelar, como diz o outro, né? Então, vocês desculpem aí, se acontecer alguma coisa de imprevisto aí, ok? Então, a nossa sabedoria do Rebbe de hoje, o nosso Menachem Mendel, ele nos fala na sabedoria de hoje, o seu recado para nós é que como que você pode se tornar prisioneiro? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz que quando nós acreditamos que o mundo é grande e nós somos pequenos, ou seja, quando nós nos colocamos numa posição de inferioridade diante do mundo e daquilo que pertence ao mundo nesse tempo presente, quando nós achamos que somos pequenos e insignificantes diante do mundo, então aí nós começamos a nos tornarmos prisioneiros. E aí então nós corremos atrás do mundo. Então você conhece aquele ditado, né, que diz assim, eu estou correndo para recompensar o tempo, ou então estou correndo atrás do prejuízo, e por aí afora vai esses ditados populares. Dessa forma, segundo a sabedoria do Rebbe, ele diz que nós nos tornamos prisioneiros do mundo, porque à medida que nós acreditamos que o mundo é grande e nós somos pequenos, nós também deixamos de reconhecer algo muito sublime. Quando nós nos tornamos prisioneiros do mundo, por causa dessa nossa posição, que nós achamos que o mundo é grande e, portanto, nós estamos sujeitos a esse tempo presente, nós esquecemos de algo muito sublime, que é exatamente a unicidade de Hashem. Ou seja, nós esquecemos que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo, que Ele é o único Criador. Ou seja, quando nós agimos dessa forma, nós estamos dizendo que o Criador, ele é menor do que o mundo. Mas quando nós agimos de forma diferente, fazemos aquilo que está escrito lá no Salmo 121, né? Eleva os meus olhos às montanhas, de onde virá a minha ajuda, o meu socorro. Então, quando o salmista responde à questão e diz, o meu socorro vem dele, o Criador dos céus e da terra.
Então, nós aí nos encontramos com a unicidade de Hashem. E dessa forma, então o mundo, ele fica pequeno. Por quê? Porque você é filho do Pai Celestial. E dessa forma você também se torna príncipe com o grande rei. O rei dos reis. Ou seja, nada, simplesmente nada se compara ao nosso grande rei. Então, por isso, não olhe para o mundo de uma forma que você é insignificante, inferior às coisas pertencentes a este mundo. Não seja prisioneiro do mundo, porque o mundo, quando você se porta dessa forma, então simplesmente o mundo te domina e ele te escraviza. E nesse sentido, o mundo ele tem os seus faraós, as suas lideranças que estão aí em vários lugares e que estão aí, né, justamente para escravizar as pessoas. E quando nós vemos, né, a questão das 10 palavras, os 10 mandamentos, em que Deus deu a Moshe no Monte Sinai, ele nos fala exatamente do primeiro grande mandamento, né? Eu sou teu Deus, eu sou Deus, o teu Deus. Significa que nós não temos ninguém semelhante a ele e que nós não temos ninguém que possa ser comparado a ele. Ou seja, ele é o único e o verdadeiro Deus. É nele que precisa estar a nossa confiança. E não olhando para o mundo e as suas atribulações, para nos amedrontarmos, né? Não olhando para o mundo e os seus faraós, que estão aí com as suas mensagens de medo, pavor, terror, com a sua mensagem de morte. Muito pelo contrário, nós temos o Deus que é o Deus da vida. Ele é o único e o verdadeiro Deus. Nele está, pois, toda, e precisa, né, estar toda a nossa confiança, ok? Então, não seja prisioneiro do mundo. Quando Deus disse ao faraó para deixar o meu povo sair, né, sair da escravidão do faraó, sair da escravidão do Egito, isso simboliza, de uma forma bem paralela, simboliza exatamente o quê? Deus está dizendo para que venhamos sair do mundo e do domínio dos faraós que estão aí. Qual a finalidade? Para ir e servir a Deus. Então, o nosso propósito, a nossa preocupação é exatamente ir para servir a Deus. No bom sentido, Deus estava dizendo assim: vocês não serão mais escravos do faraó, agora vocês serão os meus escravos. No bom sentido. Segundo as leis que nós vamos ver aqui, que está em Mishpatim, que significa estatutos, né, a nossa nova paraxá, que vamos durante toda a semana estarmos aí meditando, fazendo os nossos estudos, as nossas reflexões, nós vamos realmente perceber que a preocupação do Eterno no sentido humano, quando alguém for ter um escravo, uma das recomendações que Deus dá é exatamente o quê? Que é para tratar o escravo como membro da própria família. O que você come, o escravo precisa comer. O mesmo estilo de cama que você dorme, o escravo também precisa dormir no mesmo estilo de cama. O mesmo travesseiro que você usa, a qualidade dele tem que ser a mesma qualidade do travesseiro do escravo. A roupa de cama, a roupa que veste, o comer, o beber. O escravo ele vai usar exatamente as mesmas coisas, né, semelhantes à tua, na mesma qualidade e na mesma proporção. Então, ter um escravo significa cuidar de uma vida. É nesse sentido que o Eterno vem e diz que agora não sereis mais escravos do faraó ou dos faraós que o tempo presente nos apresenta por aí, não é verdade? Então, ele está dizendo, vós sereis os meus escravos. Ou seja, ele cuida de nós como ele cuida de si mesmo. Por isso, nós estamos nas melhores mãos, nas mãos do Todo-Poderoso, ok? Vamos então para a nossa paraxá, né? Paraxá Mishpatim, que nós temos hoje aqui, e a nossa primeira aliá, ela está
no capítulo 21 de Shemote, Êxodo, e nós vamos do verso 1 até o verso 19 fazer a nossa primeira aliá, a nossa primeira leitura desta semana da nossa nova Parashá. Na introdução, nós temos aqui, segundo os nossos sábios comentando, que Mishpatim, estatutos, né, quer dizer leis civis e penais, que são autocompreendidas. Como Rashi explica, né, leis registradas na Torá que, se elas não tivessem sido ordenadas, teria sido apropriado instituí-las de qualquer modo. Ou seja, uma sociedade ela não pode viver sem leis e estatutos, preceitos, né? Precisa realmente disso daí para que uma sociedade ela possa ter, no mínimo, alguma coisa decente para poder se estabelecer. E, além disso, estas leis não só são patentes para os judeus, mas também para as nações do mundo. Tanto que é possível que, nesses assuntos, uma lei secular seja idêntica à lei judaica. Lembra que já comentamos aqui que as leis das nações, há um bom tempo atrás, elas eram quase que unanimemente todas baseadas nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são aqui, né? Que o livro da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, traz exatamente o quê? Leis, preceitos, para que as nações possam, sem sombra de dúvidas, ter um mínimo para que possam se postar de uma forma digna, ética, moral, familiar, no trato com o próximo e de ordem também espiritual. Então, é importante realmente que as nações tenham leis e preceitos baseados, o maior número possível, né, de suas leis baseadas nos 5 primeiros livros da Torá. É um mínimo de decência que todos poderão ter. Por essa razão, está declarado no começo da nossa Parashá, como diz o início da Parashá, e estas são as leis. Sobre o que Rashi, ele explica, estas também são do Sinai, ou seja, mesmo estando aqui no livro de Mishpatim, que é uma sequência do livro de Itró, apesar de serem separados por Parashá, então a Parashá anterior, que finalizamos ontem, Itró, ela na realidade é uma sequência, aliás, Mishpatim, na realidade é uma sequência da Parashá Itró, certo? Então, desta forma, quando nós iniciamos a nossa Parashá Mishpatim, e estas são as leis, então Rashi diz de uma forma bem clara, que estas também são as leis dadas no Sinai, ok? Significando que até mesmo estas leis que são impostas racionalmente pela mente humana devem ser observadas, não por sua credibilidade intelectual apenas, mas porque elas são preceitos de Deus, essencialmente por isso, como preceitos de Deus. Apenas que Deus quis que estas leis fossem compreendidas pelo homem. Em razão disto, estas leis são expostas perante eles, e não perante as nações, até mesmo quando a decisão deles coincida, uma vez que as leis deles estão baseadas na lógica humana, e é preciso observar nossos preceitos como decretos divinos. Nesse sentido aqui, Rashi fala, enquanto as nações elas criam as suas leis e preceitos, mesmo que estejam baseados nos 5 primeiros livros da Bíblia, contudo, estas leis e preceitos das nações, elas estão focadas mais na lógica humana do que propriamente dito na Torá, certo? Mas, dentro desse contexto, o Rashi diz assim, essencialmente para nós judeus, a princípio, e para todos aqueles que venham seguir o nosso caminho religioso, precisamos ter esta visão, que todas as leis e preceitos são, de fato, uma ordenança do Eterno.
Então, por que eu não minto? Porque o Eterno diz que não é para mentir. Por que eu não roubo? Porque a vontade de Deus é que eu não seja um ladrão. Por que eu não cometo adultério? Porque Deus é uma ordenança que Ele deu, que o homem deixará a sua casa, a sua parentela, unir-se-á à sua mulher, e não serão mais dois, serão um só. A constituição de uma família. E assim sucessivamente. Então, nós precisamos ter essa noção, sem sombra de dúvidas, de que os preceitos, né, as leis, são ordenanças da parte do Todo-Poderoso. Numa análise mais profunda, poderíamos dizer que o conceito de Mishpatim do Sinai insinua que a própria essência de racionalidade também foi implantada no Sinai. Se as leis civis e criminais não tivessem sido dadas no Sinai, a inteligência humana não teria sido capaz de compreendê-las. A natureza racional das leis é o resultado da vontade de Deus, estando investida em sua Torá, já que a Torá é a planta que foi usada para criar o mundo. Estas leis ficaram compatíveis com a matéria do mundo e comensuráveis com o entendimento humano. Por conseguinte, a mente humana, incluindo os não-judeus também, naturalmente tende à sabedoria de Deus, que é precisamente o que foi comunicada no Sinai. Ou seja, as leis dadas ao povo judeu no Monte Sinai, ela é compatível com todo ser humano. Todo ser humano pode cumprir, principalmente as nações não judias, né, podem cumprir as leis da Torá. Essencialmente, quais são as leis da Torá que os não-judeus devem cumprir? São as 7 leis de Noé, que é para todas as nações, que foi dada a Moshe também no Monte Sinai. Então, dentro desta realidade, sem sombra de dúvidas, né, as leis e preceitos dadas no Monte Sinai também são para as nações, ok? Então, vamos na nossa primeira leitura da nossa 18ª Parashá, Mishpatim, capítulo 21, verso 1 a 19, que diz assim: E estas são as leis que você deve colocar diante deles. Se você comprar um escravo hebreu que foi vendido como escravo pelo tribunal por ter sido ladrão, ele trabalhará por 6 anos, mas no 7º ano ele sairá em liberdade sem ônus, sem pagamento. Se ele era solteiro quando entrou no serviço, ele não pode se casar com uma escrava não judia neste período. Ele sairá solteiro. Mas se ele era casado com uma mulher judia quando ele entrou no serviço, seu senhor deverá providenciar comida para a mulher e os filhos dele, e até que ele seja libertado por sua mulher. Se seu senhor lhe der uma escrava não judia como mulher e ela der à luz filhos ou filhas, então, quando for a época de libertar o escravo hebreu, a mulher e seus filhos permanecerão em propriedade do seu senhor, e ele sairá sozinho. Se o escravo declarar: eu estou afeiçoado ao meu senhor e à minha mulher não judia, e aos meus filhos, eu não quero sair livre, seu senhor deve levá-lo aos juízes do tribunal judaico que o vendeu, permanecendo o escravo junto à porta, que está presa aos umbrais, seu senhor perfura sua orelha direita com uma ferramenta pontiaguda, e ele então servirá seu senhor para sempre, isto é, até o próximo ano jubileu, ele servirá ao seu senhor. Continuando, verso 7, se o homem vende sua filha como serva enquanto criança, ela não será liberada como os escravos são libertados. Se ela não agradar ao seu senhor e ele decidir não designá-la como sua futura esposa, um ato que a Torá recomenda,
então ele deve permitir que ela seja redimida. Ele é considerado como tendo rompido a palavra com ela, portanto, não tem o direito de vendê-la a qualquer outro. Se o Senhor escolhe designá-la como uma noiva para seu filho, ele deve ser tratada exatamente como qualquer outra jovem, tendo direito a comida, roupas e relações matrimoniais. Se o Senhor decidiu manter a serva como esposa e casa com outra mulher, ele não pode diminuir da serva o seu sustento, roupas ou sua época nas relações matrimoniais. Se ele não faz nenhum dos 3 itens acima, designá-la para si seu filho ou redimi-la. Então, ela será liberada sem obrigação ou pagamento, se ela mostrar sinais de puberdade. Um homem que golpeia o outro só é posto à morte se a vítima morrer. Se ele não emboscou o outro e não tinha intenção de matá-lo, mas Deus fez que tal acontecesse, então eu fornecerei um lugar onde o assassino pode encontrar refúgio. Somente se uma pessoa planeja deliberadamente contra seu próximo para matá-lo intencionalmente, então deve ser levado à morte. Isso se aplica até mesmo para um côhen que deseja servir de meu altar. Quem ferir a seu pai ou sua mãe, causando um hematoma, deverá ser morto por estrangulamento. Se uma pessoa sequestra um homem e a vítima é vista em seu poder por testemunhas, antes que ela foi vendida, então ele será morto. Quem quer que amaldiçoe seu pai ou sua mãe será morto por apedrejamento. Se 2 homens brigam e um deles atinge o outro com uma pedra ou com o punho e a vítima não morre, mas fica acamada, então o agressor é posto em detenção até determinarem se a vítima vai sobreviver. Se ela se levanta e pode andar por suas próprias forças, aquele que a golpeou será absolvido. No entanto, ele deve pagar pela perda de trabalho da vítima e deve prover para sua cura completa. Então aqui nós encerramos a nossa primeira aliá, né? Vamos fazer alguns comentários aqui dos nossos sábios que trazem para nós, né? Primeiramente aqui, quando nos fala a respeito do judeu que foi vendido como escravo, porque ele foi condenado por ter praticado o roubo. E aí então ele precisa ser vendido como escravo, no sentido de, se ele não pode pagar pelos danos causados, então ele vai trabalhar para repor os danos causados à vítima, certo? O mesmo acontece com aquele que se tornou pobre e miserável e se vendeu para ser escravo, certo? Então ele vai trabalhar para manter o seu sustento. Quando chega o fim do período de 6 anos, ele é posto em liberdade. Se porventura ele diz, não, eu não quero ser posto em liberdade, eu vou continuar servindo ao meu Senhor até o ano do jubileu, que é no 50º ano, né, depois de 50 anos. Então, quando ele fala que vai continuar como escravo, então ele é levado perante um tribunal e os juízes ali confirmam o desejo dele, e o seu senhor, o seu amo, né, o que ele vai fazer? Vai encostar a orelha direita dele, né, no batente da porta e vai furar, né, a ponta da orelha dele com uma faca, né, um instrumento pontiagudo, para ficar marcado que ele tinha o direito de ser livre, mas escolheu permanecer escravo. Então os nossos sábios dizem, por que a orelha direita? Primeiramente, segundo os sábios, dizem que a orelha direita ela é considerada superior à orelha esquerda, assim como a mão direita é considerada mais forte e superior à mão esquerda. E por que isso, né, de furar a ponta da orelha? Porque quando eles ouviram no Monte Sinai, quando os judeus ouviram no Monte Sinai escrito, né, não roubarás, então
agora ele praticou aquele roubo. Então, nesse sentido, segundo os sábios dizem assim, que na realidade, os ouvidos que ouviram a voz de Deus, que não sois mais escravos do faraó, e que sois livres para servir-me, e portanto sois os meus escravos, no bom sentido que já falamos, significa que o homem, ele não pode ser escravo de ninguém. E como ele está rejeitando este bem que Deus lhe deu, a liberdade, e prefere servir ao faraó, então ele é marcado, porque ele deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do seu amo terreno, humano e mortal. Então ele prefere seguir o homem do que seguir a Deus. Então o mesmo ouvido que ouviu, que não sois mais escravos do faraó, então agora é marcado, porque ele rejeitou a liberdade de Deus. Deus, ele fez o homem para ser livre. Qual finalidade? Para servir a Deus. Então, por isso, qualquer faraó que se apresente aí nos dias da atualidade, querendo ser o Senhor na vida das pessoas, querendo escravizar as pessoas, elas não somente estão fora do prumo de Deus, como também estão contra Deus. E aqueles que se submetem voluntariamente a serem escravos dos faraós que estão aí, certo? Não pensam, não meditam, não refletem, sobre o que está acontecendo e obedecem sagamente, ou cegamente, melhor dizendo, obedecem de forma cega, Por isso que toda a fé cega, seja ela qual for, que tipo que for, ela não é agradável a Deus. A verdadeira fé, ela faz o ser humano inteligente. Ele pensa, ele tem raciocínio, ele honra o cérebro que Deus lhe deu. Então, essencialmente, é nesse sentido aí, ok? Que vem falar sobre essa questão aí. Mais alguns comentários sobre Mishpatim, de uma forma, sobre exatamente leis que regem a sociedade. Então, os nossos sábios comentam da seguinte forma, assim, os comentaristas, que no hebraico fala mefareshim, os comentaristas da Parashá, os nossos sábios, eles encontram duas explicações do porquê a Parashá Mishpatim, estatutos, vem logo após a Parashá de Itró. Então, a primeira explicação, segundo Rashi, diz assim, quando a Parashá Mishpatim começa assim, Ve'ele HaMishpatim, Ve'ele HaMishpatim, ou seja, Rashi diz que a letra Vav, que vem na palavra Ve'ele, significa e também. Então, na Parashá Mishpatim, que nós estamos iniciando nessa semana, segundo Rashi diz que vem para ensinar-nos que da mesma forma que as leis ditadas pela Torá em Mishpatim, nós vamos ver durante a semana, e a de Itró, foram dadas por Moshe Rabbeinu, pelo Todo-Poderoso no Monte Sinai. Assim também o foram as leis que estão aqui na Parashá Mishpatim. Por que tem que enfatizar isso daí? Porque nós recebemos na Parashá anterior os 10 mandamentos. E nós já aprendemos que os 10 mandamentos no hebraico foram escritos em 620 letras. Então, nos 10 mandamentos, nós temos 620. E estas 620 são exatamente o quê? Nos 10 mandamentos, nossos sábios falam que ali estão contidos todos os mandamentos, 613 para os judeus e 7 para os não-judeus. Ou seja, no Monte Sinai, Deus entregou a Moshe
os 613 mandamentos específicos para os judeus e as 7 leis universais para os não-judeus. Dessa forma, então a Torá é para todos, certo? Cabe aqui questionar, então, por que justamente nessa paraxá fez-se necessário ressaltar que as leis foram dadas no Monte Sinai, uma vez que sabemos que toda a Torá foi dada pelo Todo-Poderoso a Moshe no Monte Sinai. Então nós encontramos a resposta, né, onde o Rabi Yehudá Tzadika, ele diz que as leis que foram prescritas na Parashá Mishpatim referem-se à sociedade, às pessoas e aos seus semelhantes. Por exemplo, quando a lei, no caso em que alguém emprestou um objeto para um amigo e, enquanto esse objeto estava na posse do seu amigo, ou ele foi roubado ou quebrou-se, certo? Então, qual a lei no caso de um indivíduo que está fazendo o uso desse objeto emprestado? Como que fica agora? Então, Mishpatim traz esses detalhes. Por isso que, quando nós encerramos a Parashá Yitro, nós não ouvimos, ou não vemos, ou não lemos, certo? Que Moshe foi chamado novamente ao monte. E ali ele ficou 40 dias e ele ficou 40 noites no monte. Por quê? Porque foi onde que Deus estava explicando para Moshe os detalhes de cada lei. Assim como também os nossos sábios dizem que em 40 dias não era possível aprender tudo nos seus mínimos detalhes, ok? Então Deus capacitou Moshe com um discernimento, uma inteligência muito grande para poder captar, sem sombra de dúvidas, todos os ensinamentos, né? Qual a lei no caso de um indivíduo que estava fazendo uma fogueira em seu campo e por acaso o fogo se alastrou até o campo do seu vizinho e acabou trazendo um grande dano ao campo do vizinho? Mishpatim traz os detalhes disso daí. Então, por isso que fala que Mishpatim são preceitos, leis, que diz respeito à sociedade, às pessoas e ao seu semelhante, certo? Então, é importante, nesse sentido aí, todos estarem conectados com todas essas questões aí, ok? Então, assim, de maneira contínua, há muitos exemplos de leis que se referem à sociedade. Poderíamos pensar, então, que nesses casos seria a própria sociedade que ditaria suas leis. Para negar isso, a Torá, logo após a Parashá que aborda, né, a outorga da Torá no Monte Sinai, Matan Torá, outorga da Torá, declara Vaele HaMishpatim, ou seja, e estas também são as leis. Ensina-nos dessa forma que mesmo estas leis que regem a sociedade foram pronunciadas por Deus no Monte Sinai e que cabe à Torá esta função para que as leis sejam justas e aceitas pelas partes interessadas, bem como por toda a sociedade. Exemplo semelhante a este pensamento encontramos no início do Pirkei Avot, né, o conselho dos nossos sábios. Moshe recebeu a Torá no Sinai, né? O Mefaresh, o comentarista Rabi Ovadia Mibartenura, ele questiona por que o Pirkei Avot inicia com essa introdução e explica que toda esta Maseret, tratado, aborda questões do comportamento moral e ético. Logo, poderíamos pensar que, do mesmo modo que os outros povos adotaram leis referentes a comportamento moral e ético, aditados pelos seus sábios, assim também o povo de Israel adotou certos comportamentos ditados pelos Rahamim, né, os grandes sábios do povo judeu. No entanto, a Mishnah nos ensina
com essa pequena introdução que esses ensinamentos não foram ditados pelos sábios, mas sim ditados por Deus, o Todo-Poderoso, a Moshe no Monte Sinai. Ou seja, são ordenanças de Deus. Os sábios depois foram aplicando de geração em geração. A segunda explicação, segundo os nossos sábios, falam que o porquê da Parashá Mishpatim vir logo depois de Itrô. Segundo o Ramban e também o comentarista Seforno, já que o último mandamento citado na Parashá Itrô, a Parashá anterior, é o de não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo e tudo que se refere ao próximo. A mulher do próximo e tudo que se refere ao próximo, foi necessário que a Torá, logo em seguida a este 10º mandamento, nos esclarecesse quais são os pertences do próximo. Portanto, nesta Parashá, que é dedicada às leis da sociedade, vem logo em seguida ao 10º mandamento. E assim aprendemos a respeitar o mandamento que diz: não cobiçarás. O comentarista Meiri faz um interessante comentário a respeito desse mandamento, desse 10º mandamento. Ele explica que os 10 mandamentos não estão todos juntos em uma única tábua. Lembram que os 10 mandamentos foram dados em 2 tábuas. Mas sim divididos em 2, porque há uma ligação direta entre os mandamentos da primeira tábua e os da segunda. O primeiro com o 6º e o segundo com o 7º e assim sucessivamente. Ou seja, você pega o primeiro mandamento, faz ligação com o 6º, o segundo com o 7º, o terceiro com o 8º, o quarto com o 9º e o 5º com o 10º. Então você vai fazendo essa conexão entre os 10 mandamentos, por isso 2 tábuas, certo? E você vai vendo a relação de um para com o outro. Então, sobre esta ligação, né, entre o 5º mandamento, que é exatamente honrarás teu pai e tua mãe, e o 10º, a ligação que se faz, a junção que se faz entre os dois, e o 10º é exatamente o quê? Não cobiçarás. O comentarista Meiri diz que da mesma forma que não há a menor possibilidade que alguém deseje que seus pais sejam outros, mesmo que esteja descontente com os seus próprios pais, por ser um fato imutável, devemos nos convencer do mesmo modo que os pertences do próximo a ele pertencem e não devemos cobiçá-lo. Então, segundo o nosso comentarista aqui, desse caso aqui, Meiri, ele fala exatamente isso, a comparação honrar pai e mãe com o 10º mandamento, não cobiçarás. Então ele dá esse exemplo. Assim como o filho, mesmo que não goste dos seus pais aí por alguma razão, ele não deseja, não tem como trocar, melhor dizendo. Não tem como trocar, é uma questão imutável. Aqueles são os seus pais, ponto final. Não tem como mudar. Como que você vai mudar de pai e mãe? Certo? Então, a Torá fala nesse sentido, segundo o comentarista. Então, a mesma coisa de não cobiçar. Como o pai e a mãe são questões imutáveis, assim também os pertences do próximo são imutáveis. O que pertence ao próximo é dele. Por isso diz o 10 mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás, resumidamente, nada que pertence ao teu próximo. Outro importante comentário a esse respeito é o de Ibn Ezra, um outro grande comentarista da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que pergunta: como pode ser possível que alguém não cobice algo que é bonito e agradável aos seus olhos? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Como não cobiçar algo que é bonito e agradável aos seus olhos? Seja o que for, seja quem for, é bonito e é agradável aos seus olhos. Então, Ibn Ezra, ele responde da seguinte forma: que da mesma forma que um camponês sabe que não adianta cobiçar a filha do rei, por mais bonita que ela seja,
pois o rei não lhe dará a permissão para casar-se com ela. Do mesmo modo, não temos permissão de cobiçar os bens alheios. Devemos nos conscientizar de que os bens de um indivíduo são uma dádiva divina e de que possuí-los não depende de nós. Assim, se nos persuadirmos de que a esposa e os bens do próximo nos foram proibidos pelo Todo-Poderoso, passaremos a ser mais nobres aos olhos de Deus, de que possuí-los não depende. Aliás, assim, se nos persuadirmos de que a esposa e os bens do próximo nos foram proibidos pelo Todo-Poderoso, passaremos a ser mais nobres aos olhos de Deus do que a filha do rei aos olhos do camponês. Conscientizando-nos de que não é nossa inteligência ou capacidade que nos fará alcançar algo que não seja da vontade do Todo-Poderoso, seremos felizes e estaremos conformados com o que temos. Assim sendo, passaremos a ter uma fé mais forte em nosso Criador, que nos verá com bons olhos e nos dará aquilo que nos for necessário. Né? Tem um famoso ditado popular que muitos gostam de mencionar e acham lindo, maravilhoso o ditado, que diz assim, abre aspas, não tenho tudo o que quero, mas tudo que tenho, agradeço a Deus. Fecha aspas. É verdade isso? De todo o teu coração, realmente é verdade que você diz isso de todo o seu coração para o Todo-Poderoso? Não tenho tudo o que quero, mas tudo que tenho, dou graças a Deus. Se você realmente o faz de todo o seu coração, então fique certo de uma coisa, você é nobre diante dos olhos de Deus. E Ele vai conceder a cada um de nós, Ele vai conceder aquilo que for necessário para que nós possamos viver e sobreviver nesse tempo presente. Ou seja, tudo procede de Deus, porque Deus é tudo, tudo é Deus. Se nós tivermos essa verdadeira consciência, sem sombra de dúvidas, como diz os nossos comentaristas, seremos mais felizes. Que essa semana seja uma semana não só maravilhosa no sentido de bênçãos, mas dentro desse contexto, que você seja grandemente feliz nesta semana e que juntos possamos estar aí à tarde com a Torá e cada vez mais descobrindo as belezas de Mishpatim, os estatutos. E esta também são as leis ordenadas por Deus a Moshe no Monte Sinai. Ok? Vamos ficando por aqui. Amanhã, às 14 horas, com a nossa segunda Aliá, à tarde com a Torá. Shalom, shalom. Foi muito bom estar com vocês nesse ambiente meio diferente aqui, mas foi bom estar com vocês nessa tarde com a Torá.